Olá, amigos da salinha de 7 até 10 anos do IPA Kids da sala da escola dominical. Hoje eu tô aqui com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre a lição que a gente deu hoje de manhã lá na escola dominical para as crianças. Hoje, dia 11 de abril de 2021, nós estudamos sobre a lição Mais Ajudantes. O nome da nossa lição hoje foi Mais Ajudantes. Durante esse período na escola dominical, nós estamos estudando sobre a vida de Jesus. E hoje a gente vai ver mais um pedacinho dessa história. A nossa história de hoje conta que Jesus ele estava escolhendo pessoas para ajudar ele na caminhada dele enquanto ele estava aqui na Terra, que eram os seus discípulos. E Jesus, ele não fez nenhum concurso público para escolher os discípulos, ele não foi não fez nada de diferente assim para escolher os discípulos. Ele ia andando e quando ele escolhia, ele só fazia um convite. Ele virava para o discípulo e falava assim: largue tudo e venha me seguir. E é isso que a gente vai ver hoje um pouquinho. Jesus, então, ele estava caminhando com alguns discípulos que ele já tinha escolhido. Nessa nossa história de hoje, Jesus já tinha escolhido Pedro, Tiago, João e André. E aí ele estava caminhando com esses discípulos. Eles foram de Judeia, que vocês vão olhar aí no mapa, até a região de Judeia, até a região da Galileia. E aí ele chegou numa cidade chamada Betsaida. E nessa cidade ele viu um homem chamado Filipe. E Jesus virou para Filipe e falou assim: Filipe, segue-me. Gente, Filipe ficou tão feliz, sabe por quê? Filipe, ele era estudioso da palavra, então ele conhecia, ele sabia da história que um dia o Messias ia vir, ia ter um Messias que ia vir aqui na Terra. Então ele ficou encantado de conhecer Jesus. E quando Jesus fez o convite para ele, ele não pensou duas vezes. Ele foi seguir Jesus. Mas Filipe ficou tão feliz que na hora, na cabeça dele, veio uma pessoa. Ele lembrou logo de um amigo dele. E ele pensou assim: nossa, esse meu amigo, ele também é estudioso, ele também conhece. Ele precisa saber que eu conheci Jesus e que Jesus quer que eu vá seguir ele. E eu preciso correndo e contar isso para o meu amigo. Vocês sabem que amigo é esse? Vocês têm ideia de qual seja o amigo de Filipe? Então vamos lá. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês. Não tá com Bíblia aí? Então dá um pause nesse vídeo, pausa lá, corre, pega sua Bíblia para vocês lerem junto comigo quem era o amigo de Filipe. Vamos lá? João, capítulo 1, nós vamos ler o versículo 45. Muito bem, pegaram a Bíblia? João, capítulo 1, versículo 45, e eu quero que vocês leiam aí comigo, junto comigo, para a gente descobrir quem era o amigo de Filipe, que ele foi contada a novidade. Vamos lá? O versículo fala assim, ó. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Filipe foi correndo falar isso para o amigo dele. Como é que era o nome do amigo dele? Isso mesmo, Natanael. Gente, quando Filipe correu lá e foi falar para Natanael, que ele contou tudo isso para Natanael, Natanael pegou, olhou assim. Será? Você tem certeza? Será que sai alguma coisa de da Galileia? Natanael não ficou muito convencido. Ele não ficou acreditando muito nessa história. E aí Filipe ficou muito triste, porque ele estava tão feliz, tão empolgado, falando que conheceu Jesus, aquele a quem ele lia nas escrituras, que Moisés escreveu, de toda a história. E Natanael não se empolgou como Filipe. Aí Filipe teve uma ideia. Filipe falou assim: Natanael, venha comigo, vamos lá que eu quero te apresentar a Jesus. Eu quero que você veja. Natanael aceitou. E aí os dois foram até Jesus. Quando Natanael viu Jesus, Jesus virou para ele e falou assim: olá, Natanael, eu vi que você estava sentado embaixo de uma figueira antes de Filipe te encontrar. Gente, Natanael deve ter ficado assim: opa, como assim? Ele sabia que eu estava
debaixo da figueira antes de Filipe, isso é verdade, ele tem razão. E aí sabe o que Natanael falou? Vamos ver na Bíblia mais uma vez? Vamos lá. Vocês já estão com a Bíblia aberta, João capítulo 1. E dessa vez nós vamos ler o versículo 49, que diz assim: Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então Natanael confirmou aquilo que Filipe tinha falado. Mas Jesus falou assim: Ué, Natanael, agora você acredita só porque eu falei que eu sabia que você estava lá na figueira? E aí Jesus disse para Natanael: Siga-me e você verá coisas muito maiores. E é claro que Natanael também foi e seguiu Jesus. E uma observação: Natanael era também conhecido por outro nome, que é um nome que a gente conhece mais quando a gente fala dos discípulos de Jesus. Vocês sabem qual era o outro nome de Natanael? Sabem? Bartolomeu. Alguém acertou aí em casa? Natanael se chamava Bartolomeu e aí foi com Jesus e com os outros discípulos. Amiguinhos, então Jesus já tinha escolhido Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Bartolomeu, 6 discípulos. Desses 6 discípulos, 4 eram pescadores, que seriam Pedro, Tiago, João, André. Eles eram pescadores, homens simples, e eles foram escolhidos para ser discípulos de Jesus. E 2 eram estudiosos da palavra. Filipe era estudioso da palavra e Natanael, Bartolomeu, ele era um grande estudioso também da palavra. E aí Deus foi e escolheu mais um discípulo para seguir ele, para seguir Jesus e os outros companheiros. E esse discípulo, ele era diferente dos outros. Sabe por quê? Ele tinha uma profissão assim, meio que não era muito bem vista. Ele era cobrador de impostos. Você sabe o que era um cobrador de impostos naquela época de Jesus? Eram homens que eram escolhidos. Naquela época, todo mundo tinha que dar dinheiro, pagar o imposto para o imperador. Então, eram escolhidos homens com a finalidade de ir até a casa das pessoas para cobrar esses impostos, para pegar esse dinheiro. E esse próximo discípulo de Jesus, ele era um cobrador de impostos. E esses homens, na época, não eram muito bem vistos. Sabe por quê? Quando eles iam cobrar os impostos, muitos deles cobravam um valor a mais para poder ficar com dinheiro. Ou seja, eles roubavam, né? Então não era uma coisa muito legal. Mas mesmo assim, Deus olhou para Levi e escolheu ele como discípulo. E Levi entendeu esse convite e aceitou seguir Jesus e foi. Só que antes, Levi fez uma coisa. Sabe o que ele fez? Ele ficou tão feliz que ele resolveu fazer uma festa. E ele fez uma festa, convidou os amigos dele, os publicanos, ele convidou os fariseus, que eram os homens que se achavam superiores, e todos foram para a festa. E chegando lá, alguns homens, os fariseus, acharam ruim, reclamando, né? Como Jesus estava ali. Só que Jesus, ele é tão maravilhoso, criança, ele é tão acessível que ele ficava com todas as pessoas e ele teve a oportunidade de conversar com as pessoas, de falar do amor de Deus. E Jesus fez isso nessa festa que Levi apresentou. Então, queridos, nós já vimos então que Jesus já escolheu alguns discípulos. Vamos relembrar os discípulos escolhidos? Vamos falar primeiro dos pescadores. Vocês lembram quem eram? Pedro, Tiago, João, André. E aí tiveram os 2 que eram os estudiosos, vocês lembram? Filipe e Bartolomeu. E agora um cobrador de impostos, que era Levi. E Levi, assim como Bartolomeu, tinha um outro nome também, conhecido como Mateus. O mesmo Mateus que escreveu lá o livro que a gente lê lá no Novo Testamento, o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus. É esse Mateus aí, discípulo de Jesus. Então nós já temos 7 discípulos, certo? E quantos discípulos ao todo nós temos? Foram escolhidos por Jesus, vocês sabem? Isso mesmo, Jesus escolheu 12 discípulos. Nós já temos 7. Para 12 faltam 8, 9, 10, 11, 12. Faltam 5 discípulos. Vocês sabem quais os 5 discípulos que ainda faltam?
Vamos falar comigo? Vocês lembram? Nós temos Tomé, temos Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus, o outro Judas, um outro Simão, né? Nós temos o Simão Pedro e tem o Simão, e tem mais um Tiago, 2 Tiagos, e aí formam o grupo dos 12. Jesus caminhou com eles, crianças, durante 3 anos antes dele morrer e ressuscitar. E nesses 3 anos, eles foram aprendendo tudo com o seu líder Jesus. Só que imagine, durante 3 anos, 12 homens juntos ao mesmo tempo, vocês acham que sempre era harmonioso? Não sei, eu acho que de vez em quando saía alguma briguinha, de vez em quando um acabava fazendo alguma coisa com o outro. Eu imagino que sim, né? Porque às vezes a convivência é complicada. Mas Jesus ensinava aos seus discípulos e a todo o povo, e nos ensina hoje, sobre a união, sobre eles estarem sempre unidos em amor, e sobre sempre ajudar uns aos outros. Jesus ensinava isso para os seus discípulos, para eles ajudarem uns aos outros. E é isso que Jesus também quer ensinar a nós. Nós também somos discípulos de Jesus. Você também foi escolhido para ser discípulo. Os discípulos não foram só aqueles 12. Depois foram formando mais discípulos, e até hoje Jesus chama pessoas para ser discípulos dele. Ele chama você que está em casa para ser discípulos, ou seja, discípulos são chamados para glorificar a Deus e também para expandir o reino de Deus, falar do amor de Deus. E não é falar do amor de Deus só para quem eu quero, não, para quem eu conheço, para quem eu acho legal. Vocês viram que Jesus escolheu diversas pessoas diferentes, um cobrador de impostos que fazia coisas erradas, e Jesus escolheu. Então, eu tenho que também falar de Jesus para todas as pessoas. Às vezes tem um amiguinho lá da minha escola que eu acho ele bem chato, que eu não gosto dele. A gente tem que aprender que a gente tem que amar também essas pessoas e falar de Jesus para essas pessoas. Jesus nos ensina que a gente não pode julgar, apontar o dedo para o outro, falar mal do outro. Muito pelo contrário, amiguinhos. A gente tem que amar todas as pessoas e a gente tem que saber que tem muitas pessoas que não conhecem esse nosso Deus, o Jesus maravilhoso. E nós, como discípulos de Jesus, nós temos que ajudar essas pessoas, nós temos que falar do amor. Então, como é que eu posso ser discípulo de Jesus e fazer tudo isso aí que eu tô falando para vocês? A gente consegue fazer tudo isso quando a gente se coloca à disposição de Jesus, de Deus, e a gente lê a Bíblia, a gente tem uma vida diária de leitura da Bíblia. Você lê a Bíblia todo dia? A gente consegue ser um discípulo de Jesus quando a gente ora sempre, pedindo ao Espírito Santo para nos encher de Deus, para que a gente possa transbordar esse amor de Deus. Então que hoje, nessa lição de hoje, você possa ter aprendido isso. Que assim como Jesus escolheu os seus discípulos, pessoas diferentes, né? Porque todos nós somos diferentes, mas para Deus nós somos todos iguais. E Deus nos ama assim. E assim como Ele escolheu aqueles 12 discípulos, Ele escolhe cada um de nós para continuar a caminhada, para expandir o reino de Deus. E para finalizar nossa aula de hoje, nós aprendemos um versículo que está lá em Marcos, capítulo 1, versículo 17. E aí diz assim, ó: Disse-lhe Jesus: Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Jesus fala: Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. O que Jesus quis falar com isso? Ele ia lá pegar a varinha e ficar pescando igual a gente pesca peixe? Não, é o mesmo princípio, mas Jesus quer dizer que cada um de nós, Ele vai fazer de nós pescadores de homens. Eu, sendo discípulo de Jesus, eu vou falar de Jesus para outras pessoas e assim ganhar para Jesus. E aí, ó, já pensou? Todo mundo falando, todo mundo aceitando Jesus, que maravilha que vai ser? E então a gente encerra a nossa aula de hoje com esse versículo, que Deus possa ter falado no seu coração. Se você quiser ler mais os versículos, lê o contexto, leia a história aí, que quando Jesus escolhe os seus discípulos, é muito interessante, que Deus possa falar ao seu coração, que Deus te abençoe.